Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando lições bíblicas CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que traz como tema a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Nós já estudamos a lição de número 1, que fala da carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Nós aprendemos que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, é Criador e foi apresentado diante dos anjos como testemunho vivo do Pai, mostrando a sua divindade. Na lição de número 2, nós estudamos sobre uma salvação grandiosa, porque foi necessário a vinda do Salvador e que não há salvação sem derramamento de sangue. E era necessário o próprio Deus salvar o homem, porque anjos, homens naturais, humanos e pecadores não salvam ninguém, nem mesmo sangue de touros de bode. Hoje nós vamos estudar a lição que vai tratar sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Lição de número 3, textuário, Hebreus 3:3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa em que aquele que edificou. Verdade prática, Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 3, versículo de 1 ao 19. Os nossos tópicos de número 1, uma tarefa superior, uma vocação superior, uma missão superior. Tópico 2, uma autoridade superior. E o tópico de número 3, um discurso superior. O nosso comentário de hoje tem como base a nossa leitura bíblica em classe, que vai falar sobre: pelo que, irmão santo participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, logo de início nós vemos que a continuação da carta aos Hebreus, o escritor, ele começa tratando os cristãos em Cristo de irmãos. Por quê? Porque Jesus, quando ele morre, ele ressuscita e torna a causa da nossa salvação. Por isso que ele nos santificou, certo? Então, ele trouxe a santificação e santificou todos os outros por meio da sua santificação. Então nós somos santificados nele. Por isso que ele veio pela carne, pelo sangue, e veio participando da natureza humana. Por isso que ele é nosso irmão. Então Jesus, ele veio da dimensão celestial, divina, certo? E veio para a terra, para se tornar homem. Com isso nós observamos que ele participou da nossa natureza humana. Para quê? Para que a natureza humana participasse pelo Espírito de Deus, certo? O quê? A sua natureza divina. Então nós temos o Espírito Santo e com isso nós temos a natureza divina em Cristo. Então ele nos eleva ao trono. Por quê? Porque nós somos irmãos. Com isso, nós temos uma vocação celestial que vai contrastar com a vocação que foi trazida durante a lei através do legislador Moisés, que foi prometido uma terra prometida, terra de Canaã, que emana leite e mel. Porém, Jesus trouxe uma promessa nova, uma promessa porque ele trouxe a real e verdadeira salvação. Por isso que ele é superior. Porque Moisés trouxe o sangue de bois, de bodes
cabras, ovelhas, Jesus trouxe o seu próprio sangue. Jesus trouxe o sangue no seu próprio corpo. Moisés trouxe sangue em bacias e não era seu próprio sangue, porque era sangue de homem pecador. Então não poderia ser aceito pela lei. Por isso que era derramado sangue de animais como um tipo de um verdadeiro sangue que viria lá na frente. Então, era necessário uma vocação celestial. Essa vocação celestial só acontece porque Jesus Cristo veio e encarnou-se. Com a participação dele nessa terra, como Jesus Cristo veio do céu, então a chamada que ele trouxe aos homens que creem nele é uma chamada de onde ele veio. Então, eu desci de Deus, disse Jesus. De Deus eu vim, Deus me enviou. Por isso que ele é o apóstolo, aquele que foi enviado por Deus. Então Jesus Cristo é o apóstolo, aquele que foi enviado por Deus diretamente do céu. Com isso, ele pode perfeitamente trazer todos os homens nele aos céus, de onde ele saiu. Por isso que a vocação celestial se dá por intermédio de Jesus, porque Jesus veio do céu. Como ele veio do céu e participou da natureza humana, foi feito homem, agora ele mostra uma oportunidade aos homens de ter uma participação no céu com ele no trono. Isto porque ele nos deixou o Espírito Santo. E quando ele deixa-nos o Espírito Santo, nós temos a participação divina através do Espírito Santo. Então, esta é a natureza divina na nossa natureza humana, porque somos participantes da vocação celestial. Por isso que Moisés, os anciãos, os 70 anciãos, todo o povo que Moisés estava sendo mordomo no Antigo Testamento, ele não poderia conduzir ninguém ao céu. Primeiro, ele não veio do céu. Segundo, ele não morreu por todos. Por isso que Moisés é menor do que Jesus, porque ele não morreu pelos pecados de toda a humanidade e nem pelos seus próprios pecados. E nem Moisés veio do céu. Então Jesus é superior. Não simplesmente por ser humano, mas porque ele é Deus e quando ele se encarna, ele mostra a sua superioridade, não pecando e mostrando que o seu sangue é inocente, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós vemos logo de início que a vocação celestial só deu-se através das promessas e culminou-se em Cristo Jesus, quando ele promete aos seus discípulos na terra: na casa de meu Pai há muitas moradas, conforme diz o texto de João 14, versículo de 1 ao 3. Então, nós vemos logo de início essa vocação celestial, contrastando exatamente com o servo Moisés. Então Moisés foi servo em toda a sua casa. Que casa é essa? A casa de Israel, aonde ele tinha um tabernáculo e instituiu Arão como sumo sacerdote. Então Moisés, de acordo com a nossa lição, ele é menor do que Jesus. Então nós vemos logo de início Moisés menor do que Jesus. Por que que a lição não vai tratar de Jesus sendo maior do que Moisés? Isto é, maior do que Arão. Porque Arão não era o sumo sacerdote? Moisés constituiu Arão como sumo sacerdote, embora Moisés tinha função sacerdotal. O que nós observamos é que existe aqui dois tipos de sacerdócio. Presta atenção. O sacerdócio de Arão foi um sacerdócio de emergência, porque o sacerdócio de Arão aconteceu exatamente, iniciou-se quando o povo estava lá no deserto, quando Moisés subiu no monte e o povo fez o bezerro de ouro. Quando o povo estava lá embaixo do monte, quando Moisés chega, quando Deus revela o pecado e que o povo estava adorando o bezerro de ouro,
E quando Moisés vê aquelas festas, aquele carnaval, aí Moisés pergunta quem era que estava sóbrio no meio daquela multidão. Todos estavam embriagados, menos uma tribo, a tribo de Levi. Então, nós temos ali as tribos todas embriagadas com vinho e também se prostituindo. Todos estavam em pecado. Isso mostra que aqueles que estavam sóbrios poderiam dizer: eis-me aqui, Moisés. Qual era a tribo? Era a tribo de Levi. Então nós vemos que a tribo de Levi ficou do lado de Moisés. Mas não era para ser a tribo de Levi, porque o sacerdócio de Jesus vem da tribo de Judá. Por isso que a tribo de Judá é de onde sairia o Messias. Então, Arão não era para ser legitimamente o sumo sacerdote. Por isso, como de emergência, como o povo falhou, o povo de Israel pecou, e Judá, a sua tribo, ficou bebinha, não exatamente estava em prontidão, não estava sóbria. Somente Levi, nesse período em que Moisés desce do monte e que o povo estava embriagado e estavam ali com bezerro de ouro fazendo exatamente as suas idolatrias, Moisés constitui a tribo de Levi sobre todo o povo de Israel. E aqui que vem exatamente o sacerdócio. Arão, o irmão de Moisés, é constituído como sacerdócio. Isso nós vemos o seguinte, irmãos. Olha aqui, ó. O que é que nós podemos ver? É que Moisés é menor do que Jesus. Mas por que a lição não trata de Arão menor do que Jesus? Primeiro, porque Arão era menor do que Moisés. Moisés foi quem constituiu, e quem constituiu é maior. Então quem é constituído é menor. Então Arão menor do que Moisés. Por isso que a lição trata logo de Moisés menor do que Jesus. Jesus maior do que Moisés. Por quê? Porque Jesus é Deus, é Senhor, é Criador. O Hebreus, ele mostra, logo no capítulo 1 que nós estudamos, o Pai dando testemunho de Jesus. Então ele é superior em tudo. Então pega logo Moisés, que é o maior do que Arão, e coloca para exatamente comparar com Jesus. Porque é o legislador, é exatamente o mordomo. Então coloca-se o Filho de Deus, o herdeiro de Deus, que não há nenhuma comparação em tratar-se de igualdade. Jesus e Moisés. Não há nenhuma igualdade. Embora nós temos textos no Antigo Testamento que fala que vai se levantar um semelhante a Moisés, um dos seus irmãos semelhante a Moisés. Então como é que nós podemos ver isso aqui? Nós podemos ver isso aqui, ó. Presta atenção aqui. Moisés, semelhante ao profeta que viria, Jesus. Atenção. Só que quando Jesus chega na história, o escritor aos Hebreus diz que ele é maior do que Moisés. Ele diz que ele é semelhante em termos de fidelidade, fiel na casa. Então, se é fiel na casa, a casa de Moisés é Israel, é o tabernáculo. Essa é a casa de Moisés. A casa de Jesus é o céu, é a igreja. Essa é a casa de Jesus, que não é feita por mãos humanas, mas é eterna nos céus. Então, por isso nós podemos ver o seguinte: quando nós vemos que Moisés queria ver a glória de Deus, aí nós vemos o seguinte, meus amados irmãos. Quando Moisés queria ver a glória de Deus, atenção, ele não conseguiu ver. Por quê? Porque Deus, ele estava exatamente na dispensação do mistério. Ele não poderia se revelar aos homens como se revelou no tempo da graça, no tempo de Jesus. Então vamos ver aqui, ó.
Jesus, ele falou de quem? De João. João Batista. Jesus falou também do menor no reino. Então a lição vai tratar sobre a superioridade de Jesus em relação a quem? A Moisés. Presta atenção aí. Quando Jesus chega na história, ele coloca João Batista como os dos nascidos de mulher, como sendo o maior de todos os profetas nascidos de mulher. Então ele é maior do que o próprio Moisés. Presta atenção aqui. Aí alguém pode dizer, mas não pode João Batista ser maior do que Moisés, porque João Batista não fez nenhum sinal, ele não fez nenhum prodígio, nenhum milagre, porque está no texto bíblico que ele não fez, realmente ele não fez. Mas Jesus, quando diz que ele é maior do que os profetas nascidos de mulher, ele inclui João Batista, porque aqui trata-se da revelação de Deus dada ao homem. Então, não é em termos de milagre. Então, porque se fosse em termos de milagre, João era menor do que Moisés, certo? Mas não é em termos de milagre. Por quê? No Antigo Testamento nós temos Elias, Eliseu, que fizeram milagres. Esse Eliseu fez 7. Esse Elias fez 7. O Eliseu fez 14. E o Moisés só nas pragas fez 10. Então, nós já temos Moisés ganhando aqui, ó. Certo? Mas Jesus fez muito mais, porque quando ele passou, ele curou logo 10 leprosos. Então Jesus, ele é maior do que todos, até mesmo nos milagres. Mas Jesus indica João Batista como o maior do que os profetas do Antigo Testamento nascidos de mulher. Então, Moisés foi nascido de mulher. Então, por que João é maior do que Moisés? Lembra-se de que Moisés pediu para ver a glória de Deus? Deus disse, não posso, Moisés, eu não posso mostrar a glória, eu não posso me mostrar, eu vou quebrar seu galho. Você fica em cima de uma penha, então fica lá na rachadura, exatamente na brecha, quando eu passar de costas você me verá. Então Moisés viu Deus pelas costas, mostrando que Deus estava revelando a sua bondade. Porque quando Jesus passava, alguém tocava em Jesus. E Jesus olhou para trás e disse, alguém me tocou. Então alguém tocou em Jesus nas costas. E as costas é a bondade de Deus. Porque Jesus disse, de mim saiu virtude. Aí nós vemos o seguinte, que o menor no reino de Deus é maior do que João. E agora? Como é que o menor no reino de Deus é maior do que João e João é maior do que Moisés? João é maior do que Moisés porque Moisés pediu para ver a glória de Deus e Moisés não viu a glória de Deus. Embora tendo um relacionamento muito íntimo, porque Deus deu testemunho aos outros de que com Moisés a intimidade era íntima, amigo, olho no olho, cara na cara, bafo no bafo. Então, tinha uma intimidade porque Moisés tinha uma tenda particular, mostrando que o sacerdócio de Moisés era o sacerdócio mesmo de Jesus, mesmo sendo menor, porque Moisés não era Salvador e nem o Messias, porque ele era um pecador. Todos pecaram. Então, todos pecaram. Até Moisés pecou, porque ele feriu a rocha uma vez, depois 2 vezes, mostrando na segunda vez que era para falar, ele feriu a rocha. Então, Jesus só morreu uma vez e depois ressuscitou. Aquela rocha era Cristo. Ele não poderia mais ferir a rocha, porque a rocha foi ferida apenas uma vez. Por isso, Moisés, ele não entra na terra prometida por causa da desobediência. Aí nós vemos o seguinte, o menor no reino de Deus é maior do que João. Está se falando aqui do crente, da atualidade, do tempo da graça. Jesus está falando de nós. Ó, João Batista viu Jesus? Viu Jesus. E Jesus, quem era Jesus?
o resplendor da sua glória, a imagem da sua pessoa. Jesus era a glória de Deus. João viu Jesus. João viu a glória de Deus. O unigênito de Deus. O unigênito que veio cheio de graça e de verdade. Jesus veio transbordando da glória de Deus. Então, o que Moisés queria ver, Deus não deixou, porque estava numa dispensação do mistério oculto. Deus havia de se revelar na plenitude dos tempos, antes, quando vinha a dispensação da graça, quando ele se encarna. Com isso, João, ele vê Jesus e ele viu a glória de Deus. Como ele viu a glória de Deus, Jesus disse, ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, porque ele me viu. Então Moisés não viu a Deus, mas João Batista viu a Deus na pessoa de Jesus. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Foi Jesus quem disse. Com isso, João Batista era maior, porque ele viu. Moisés não viu. Então a questão não é de milagres, mas sim de revelação da divindade em respeito na sua plenitude. Quando Jesus morre e ressuscita, ele dá o seu espírito aos seus discípulos. Aí ele diz o seguinte: o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê? Porque o menor agora, mesmo que não veja, é mais bem-aventurado, mesmo que nunca viu Jesus, mas tem a palavra dentro dele, tem o Espírito Santo dentro dele, que João não tinha o Espírito Santo dentro dele depois da ressurreição. João morreu antes da ressurreição de Jesus. João morreu antes de Jesus. E Jesus deu o Espírito Santo quando ressuscitou nos seus discípulos. Olha a revelação como é maior. Moisés, o Espírito Santo vinha sobre Moisés. Então, não tinha o Espírito Santo dentro deles. Aí Jesus, rogarei ao Pai que vos mande outro Consolador, que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo está onde? Na igreja. Então o menor do reino é maior do que João. Está se referindo à revelação. A revelação da divindade. Como ela é revelada nessa graça. Então, um não viu a glória de Deus, outro viu e o outro recebeu dentro dele. Por isso que é maior. Mesmo sendo o menor no reino de Deus, um crente, ele é maior do que João. É maior do que Moisés. Isso na revelação da palavra. Mas Jesus é maior do que todos, porque ele é o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos começando a aula agora, mostrando que Moisés foi servo e Jesus, sendo filho, é Deus. Porque ele, sendo filho, foi gerado no ventre de Maria. Quando diz, eu hoje te gerei, eu lhe serei por pai e tu me será por filho. Então Jesus, ele era filho de Deus na terra, encarnado como homem, nascido de uma mulher. Então, a lição vai tratar sobre a vocação celestial. Que Jesus veio, tornou-se homem e conduziu os homens a Deus, até o trono. Por isso que a vocação é celestial. Aí nós temos a nossa tarefa, que é entender a superioridade de Jesus, certo? Porque ele veio do céu e é herdeiro. Porém, Moisés, ele só mostrou uma esperança de viver na terra. Não é as testemunhas de Jeová aqui que eu estou mostrando, não. Estou mostrando Moisés, que disse que o povo herdaria a terra. Os mansos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra. E no milênio, 1000 anos, realmente Israel herdará a terra. Então, o descanso que o escritor trata no final do capítulo 3 da carta que nós estamos estudando, a de Hebreus, quando começa no capítulo 4, que é a lição
de número 4, onde nós vamos estudar o capítulo 4 de Hebreus, onde vai falar também do descanso. Do descanso. Então, vamos falar sobre o descanso. Como é isso, né? Será que é o sábado? Que descanso é esse? Nós podemos ver o seguinte, irmãos. Não vou falar totalmente nesta aula sobre o descanso, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o descanso. Ó, aqui é o Getsemane. Getsemane do ponto de vista de cima. Cheio de árvore. Cheio de árvore. Aqui nós temos 3 divisão. Jesus chega com seus discípulos. Ele chega com 11 discípulos. Então, ele deixa 8 discípulos aqui. Por que ele chega com 11 e não com 12? Porque um discípulo vai até a turba. Vai exatamente entregar Jesus. Para trair Jesus. Então ele está fora. Então é 11. Então ele chega aqui, deixa 8 discípulos. Depois entra mais além. E deixa 3 discípulos aqui. E vai a um caminho de um tiro de pedra. E ele sozinho, ele chega aqui. Então nós temos 1, 2 e 3. Nós temos 3 partes no jardim do Getsemane. Então vamos ver aqui essa parte aqui, ó. Então no jardim do Getsemane, nós temos que Jesus aqui no átrio disse o seguinte: assentai-vos, esses outros aqui ficaram sentados, enquanto nós vamos até ali. Então, além, sentai-vos. Então, meus irmãos, nós vemos o seguinte, ó. Quando ele chega aqui, a ordem é: vigiai. Porque Jesus vai sozinho lá na frente e aqui ele ora. Olha aí. Assentai-vos para esses 8, vigiai para esses 3 e ora. Certo? A revelação está quando ele volta. Por quê? Porque quando ele volta, Jesus disse: descansai agora. Ó, descansai. O que é isso? É a nossa próxima lição, onde nós vamos tratar sobre o descanso, que não é aqui o vosso descanso, porque Moisés e Josué não deu descanso. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. E esse descanso, Jesus falou em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Então o descanso, ele diz, ó, por quê? Porque quando chega nessa parte aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, um tabernáculo no Getsemane, nós temos um tabernáculo, certo? Que são 3 partes. Então ele chegou aqui, o Senhor Jesus, foi o único que veio até aqui, aonde nós chamamos de lugar santíssimo. Nós temos o lugar santo e o átrio. Então no átrio fica a maior parte, o povo. Olha aqui os 8. Nessa parte aqui ficava Arão, alguns sacerdotes. Quem era aqui, ó? Os 3. E aqui sozinho Jesus. Então Moisés veio até o cume do monte, aonde Deus veio falar com ele. Então veja aqui, ó, um tabernáculo no próprio Getsemane, aonde quando ele chega da oração, por que ele disse descansar? Não é descansar para dormir, não. Não é descansar o corpo, não. Porque Jesus já fez a obra aqui. Ele entregou a sua vontade aqui. Esse coração do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte: não seja feito a minha vontade, mas a tua. Então aqui ele já morre aqui, diante do Pai. Então ele já entrega a sua vontade, ele já entrega o Calvário. Ou seja, ele obedece. Ele obedece antes do Calvário. Então é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar lá no Calvário. Porque se você obedece aqui, você já entregou aqui. Porque no coração o Pai já aceita. Então, quando diz descansai, é porque na morte de Jesus, Jesus já fez toda a obra. Jesus já fez toda
a obra da nossa salvação. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer: se hoje ouvires a voz, que falando do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque é isso que Jesus quer, que a gente descanse. E esse descanso é espiritual. Hoje é um descanso da alma, é um descanso no coração, é um descanso se você crê, é um descanso se você crer que Jesus já fez tudo no seu lugar. Descansai, porque eu já completei a obra, eu já morri, eu já ressuscitei, eu já entrei nos céus. Descansai. Então aqui é só o começo do descanso que nós vamos estudar na próxima aula a respeito de Hebreus capítulo 4. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver logo aqui, ó, Moisés era menor do que Jesus. Primeiro, Moisés tinha um tabernáculo. Atenção, estamos na metade da aula. Moisés tinha um tabernáculo e ele poderia vir. Aqui nós temos altar de sacrifício, a bacia, nós temos o lugar santo, o lugar santíssimo e o átrio. Então Moisés vinha até o lugar santíssimo, ó. Ele vinha até aqui, lugar santíssimo, a hora que ele quisesse. Jesus, ele, quando chegou na terra, ele não entrou exatamente no templo de Caifás, de Anás, não. Jesus, ele entrou em outro templo, a partir da sua morte e ressurreição. Ele entrou no templo que hoje é chamado de nós, a igreja, você e eu. Esse é o templo que Jesus entra. Porque a carta aos Hebreus, nós estamos estudando, Hebreus 4 e 12, porque a palavra de Deus é mais penetrante. Quem é a palavra de Deus? João 1 e 1. A palavra está lá. E a palavra é Cristo. João 1 e 1. Aí, essa palavra, ela é penetrante. Então, ela corta, certo? Essa espada, que é a palavra de Deus, ela corta, certo? Ela corta até a divisão da alma e do espírito. Então ela vem até a divisão que está aqui, ó, entre o espírito humano e a alma, o coração. Entre a alma e o corpo, a nossa mente, que é exatamente juntas e medulas. É aqui que está o corpo. Quando o texto diz juntas e medulas, está falando do corpo. Então ele vem, Jesus, ele vem, ó, olha aqui, ó, até o nosso espírito. Isto é o nosso tabernáculo. Tabernáculo humano. Moisés não pode entrar nesse tabernáculo. Então Jesus é maior, porque ele pode vir dentro do homem, penetra as divisões da alma e do espírito. Moisés só penetrou no tabernáculo terreno. Está entendendo? Aonde ele passou o primeiro e o segundo véu. Jesus passou os véus do nosso coração, da nossa mente e da nossa alma. Então isso aqui, irmãos, é só uma prévia de que Jesus já fez por nós. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele adentrou exatamente no santuário celestial. Então Jesus, ele veio exatamente até a Nova Jerusalém. Então nós podemos ver que Jesus veio até a Nova Jerusalém e sentou-se no trono, ao lado de Deus. Olha aqui, irmãos. Céu. Aonde está? Sobre o monte, Monte Sião. Olha aonde Jesus veio, até o átrio. O átrio, a parte terra. Por isso que o escritor vai dizer que há um culto divino e um santuário terrestre. Aí vamos estudar tudo isso aqui, irmãos. Ó, um culto divino e um santuário terrestre. Então nós vamos estudar a carta de Hebreus, porque ela revela, sempre revelará os tabernáculos desde o tempo em que Moisés recebeu ordem
Hebreus 8:5. Porque Moisés subiu ao monte. Ele subiu até o terceiro dia. E disse Deus: faça um tabernáculo conforme o modelo que eu lhe dei no monte. Esse foi o modelo do tabernáculo que Moisés fez depois, exatamente na terra. Então Moisés fez um tabernáculo exatamente conforme esse modelo aqui. Certo? Ó, 1, 2, 3. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Então nós temos lugar santo e lugar santíssimo e o átrio. Então esse é o modelo que Deus deu aqui no monte. Então, meus irmãos, nós estamos mostrando a superioridade. Por que Jesus é maior? Porque Jesus veio expiar. Expiar. Moisés, como legislador, veio cobrir. Veio trazer leis. Está entendendo? Jesus veio trazer sangue. Olha aqui a diferença entre Moisés e Jesus. Por que que é diferente? Porque um tira. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era um problema para os sacerdotes atuais. Por que que era um problema? Porque os sacerdotes, na época, eles viviam das ofertas do templo. Eles viviam das ofertas do templo. Então chegou um anunciando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos e sejam cancelados. Cancelados. Então, a notícia é que era se batizar nas águas, cancelar os pecados. Então acabou-se todo o ritual. Ritual de sacrifício de animais, de ir ao templo, de procurar levar o sangue do animal e apresentar ao sacerdote. Então, foi um alvoroço para os sacerdotes daquela época, porque o culto deles tinha que levar o animal, matar o animal e cobrir o pecado da pessoa. E João já dava uma prévia daquilo que Jesus já estava fazendo futuramente, na cruz do Calvário. Ele já anunciava Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a diferença entre cobrir e tirar. Isso nós podemos ver exatamente quando aquela mulher adúltera, a mulher adúltera, ela chega diante, Jesus está no Monte das Oliveiras, orando a Deus, e vem para a cidade, e alguém pega uma mulher, leva até Jesus, e diz: essa mulher foi pega, né? Aquele povo diz: essa mulher foi pega em adultério. O que é que o Senhor diz? A lei de Moisés diz que tem que apedrejar a mulher. Olha a diferença aqui, irmãos. Aí Jesus, o que é que Jesus faz? Se agacha pela primeira vez. Olha a diferença entre cobrir e tirar pecado. Jesus se abaixa a primeira vez e começa a escrever com o dedo. Escrever com o dedo. Então essa parte aqui é muito importante. Escrever com o dedo na areia. Por quê? Porque a lei foi escrita com dedo de Deus. Com isso nós vemos o seguinte: que Jesus é o mesmo Deus que escreveu aqui, ó. É o mesmo Deus que escreveu na lei do Antigo Testamento. Então, só que aqui ele estava encarnado. Aqui ele estava como sumo sacerdote. Aí o que vai acontecer aqui é que os acusadores continuam acusando. E quando eles continuam acusando, Jesus se levanta pela primeira vez e pergunta: quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Com isso, com essa pergunta, quem não tiver pecado. Por que quem não tiver pecado? Porque na lei todos tinham pecado. Ninguém estava sem pecado. Porque eles eram conscientes, eles sabiam, os sacerdotes, todo mundo do tempo da lei, sabiam que os seus pecados não eram cancelados, não eram perdoados, estavam cobertos. Eles estavam lá. Mas Jesus disse: então quem não tiver pecado, Jesus foi logo na ferida. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Como eles estavam na mesma condição da mulher,
E Jesus escrevendo na terra, na areia. Imagine o que é que Jesus estava escrevendo. Imagine. Porque está escrito que na lei o sangue de boi, de touro, de animais não tira pecado. Não tira. Então, não tira pecado. Aí Jesus chega para tirar o pecado. E na segunda vez, Jesus se agacha. Na segunda vez. Escreve novamente na areia e se levanta pela segunda vez. Com isso, os acusadores já tinham saído. Já tinham saído. E Jesus, quando olha, só vê a mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? O que é isso, irmão? Todo mundo saiu, do maior até o menor. Desde o tempo de Moisés até Malaquias. Cadê esse povo? Saiu todo mundo. Então saiu Moisés, saiu Malaquias. Nem João estava mais, porque era o último profeta do Antigo Testamento. Então estava só Jesus e a mulher. Então mostra que pela segunda vez se revela Jesus não mais como aquele que escreveu a lei, mas aquele que trouxe o novo mandamento, que escreveu no nosso coração. Se revela como aquele que se encarnou, como aquele que é advogado. Se revela Jesus como sumo sacerdote, como homem, como aquele que tem sangue. Então, com isso, Jesus se revela como a propiciação. Então, Paulo lá na frente vai falar em Romanos 8, versículo 31 a 35. Quem nos acusará? Se é Jesus quem nos justifica, se é Ele quem morreu por nós e nos justificou. Então, com a segunda inclinação, Jesus mostra que se encarna, morre e ressuscita na hora que sobe novamente pela segunda vez. E quando ele sobe na sua segunda inclinação e fala com a mulher, ele já se mostra como um Cristo ressuscitado, ressurreto, como um Cristo que salvou toda a humanidade. E assim não há mais quem o acuse, não há mais quem condene, não há mais quem o julgue, porque Jesus veio salvar os pecadores. Por isso que Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés foi o legislador, foi o mordomo, não pôde tirar o pecado, mas Jesus pode tirar o pecado. Ele disse: vai e não peques mais. Glória a Deus. Então, meus irmãos, para encerrar a nossa aula de hoje, nós mostramos 3 tempos. Nós temos a graça, a lei. E nós temos a dispensação do mistério. Ou seja, a dispensação da plenitude dos tempos, futura. Aí nós temos aqui o dia, sol, né? Como dia. Aí nós temos lua, estrela, certo? Como noite. E nós temos mais uma noite aqui. Presta atenção aqui, é muito importante essa última parte. O que eu estou dizendo é que a parte do dia, Deus deu para o homem. A parte da noite, Deus deu para os anjos. Por quê? Porque a lei veio por anjos. E os anjos trabalham na noite. Lá no tempo de Adão, Deus veio na terra quando era noite, 6 horas da tarde, já iniciando a noite. Então Deus trabalha na noite do homem, porque o dia é para o homem. Então, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então vai vir uma noite aqui, ninguém vai trabalhar. Por quê? Porque é a grande tribulação. Nós trabalhamos no tempo da graça, que é pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho no dia, 24 horas. Então a pregação do evangelho é aqui, no tempo da graça. E não foi dado aos anjos. Então, esse mundo que a lição passada falou, que é o mundo futuro, que não foi sujeitado aos anjos, é esse dia aqui. É o dia da graça. Então os anjos não trabalham para pregar o evangelho. A pregação do evangelho foi dada aos homens. É o dia que nós estamos falando, o hoje.
se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque na noite, na lei, os anjos trabalhavam. E quando, se lembra de Jacó lutando com o anjo? O que foi que aconteceu? Quando o sol chegou, o anjo saiu. Quando a alva apontou, o dia estava amanhecendo, o anjo saiu. Por quê? Porque o dia é uma obra que o Espírito de Deus vai trabalhar nos homens, na igreja. É o tempo da graça. Esse é o dia. Então, meus irmãos, passou isso aqui, nós temos a noite novamente. Porque aqui em Apocalipse, os anjos vão trabalhar novamente. Vão dizer, proclamar o reino, o evangelho do reino. E vai dizer, temei a Deus e dai-lhe glória. Então, veja, meus irmãos, o tempo da noite não é para nós. Os anjos trabalham na noite e nós trabalhamos no dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós somos filhos do dia e não filhos da noite, das trevas. Não. Encerramos a nossa aula. Pedimos que Deus vos abençoe e vos guarde. Pedimos que coopere com esse trabalho, apertando no like, no joinha e se inscrevendo no canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe a todos e fica na paz de nosso Senhor e Jesus Cristo. Amém.